Apesar de muitas pessoas acharem que se trata da mesma coisa, para os educadores, decorar e memorizar se tratam de coisas completamente diferentes. Para eles, o estudante que memoriza um conteúdo está, na verdade, guardando informações importantíssimas para o seu aprendizado, ou seja, ele sabe e aprende o que está sendo decorado. Bem diferente da decoreba, onde o estudante apenas grava o que precisa, sem entender o que está sendo guardado em sua memória. Apesar de muitas pessoas acharem que decorar e memorizar é a mesma coisa, para educadores não é. Segundo eles, o estudante que memoriza um conteúdo está guardando o mesmo em sua memória e consegue compreender o mesmo, diferente do processo de decoreba, onde o aluno consegue gravar um conteúdo, entretanto não compreende sua essência. Aí é que está localizado o grande problema, pois para os alunos não há diferença entre decorar ou aprender o conteúdo, assim prejudicando o aprendizado. Apesar de muitas pessoas acharem que se trata de duas coisas diferentes, para os educadores, memorizar é bem diferente de decorar, ou seja não. Apesar de muitas pessoas acharem que se trata de duas coisas diferentes, para os educadores, memorizar é bem diferente de decorar. Para eles, o estudante que memoriza um conteúdo está, na verdade, guardando informações importantes do seu aprendizado. Ou seja, ele sabe e entende o que está sendo gravado em sua memória. Bem diferente do processo de decoreba, onde o aluno apenas grava o que precisa, sem ao menos entender ou saber o que está sendo falado. O problema dos jovens é que eles não veem diferença entre decorar e memorizar, e assim aprender. Apesar de muitas pessoas acharem que se trata da mesma coisa, para os educadores, decorar e memorizar são coisas completamente diferentes. Para eles, quando o aluno está memorizando um assunto, ele está guardando para si conteúdos importantes para o seu aprendizado. Ou seja, ele sabe e entende aquilo que está sendo gravado em sua memória. Bem diferente do processo de decoreba, onde o aluno apenas decora aquilo que precisa, sem ao menos saber ou entender aquilo que está sendo decorado. O problema é que para boa parte dos jovens, não há diferença entre decorar uma matéria e memorizá-la, para assim então aprender. Apesar de muitas pessoas acharem que o processo de memorizar e decorar é a mesma coisa, eles se distinguem. Para os educadores, quando o aluno está memorizando algo, ele está guardando informações necessárias para o seu aprendizado. Ou seja, ele entende e sabe do que se fala. Diferente do processo de decoreba, onde o aluno apenas guarda o que é necessário, sem ao menos entender do que se trata. Dessa forma. Apesar de muitas pessoas acharem que o processo de decorar é a mesma coisa que o processo de memorizar, para os educadores, eles se distinguem. Para eles, quando o aluno está memorizando um conteúdo, ele está guardando informações necessárias para o seu aprendizado. Ou seja, ele entende e sabe do que se trata. Diferente do processo de decorar, onde o aluno só apenas guarda o que é necessário, sem ao menos saber do que se trata. O problema é que para os alunos não há uma distinção entre memorizar e decorar, e assim aprender. Apesar de muitas pessoas acharem se tratar da mesma coisa, para educadores, decorar e memorizar são coisas distintas. Para eles, o aluno que memoriza, ele está aprendendo informações importantes para o seu aprendizado. Ou seja, ele entende e sabe aquilo que está sendo gravado em sua memória. Isso é bem diferente do processo de decoreba, em que o aluno guarda apenas aquilo que acha necessário, não sabendo o conteúdo daquilo que está sendo decorado. O problema é que para muitos jovens não há muita diferença entre decorar e memorizar, e assim aprender. Apesar de para muitas pessoas parecer a mesma coisa, decorar é diferente de memorizar. Tinha que falar para os educadores, tá bom. Apesar de para muitas pessoas parecer a mesma coisa, para educadores, decorar é diferente de memorizar. Para eles, quando o aluno memoriza, ele está aprendendo e absorvendo o conteúdo do qual ele realmente precisa, ao contrário de quando ele apenas decora o que precisa naquele momento sem absorver o conteúdo. O problema é que para os jovens não tem a mínima diferença. Apesar de grande parte das pessoas acreditarem que se trata da mesma coisa, o processo de decorar para os educadores é bem diferente do processo de memorizar. Para eles, o estudante que memoriza um conteúdo está guardando informações importantes do seu aprendizado, ou seja, ele sabe e entende o conteúdo abordado. Bem diferente do processo de decoreba, em que o estudante apenas guarda informações necessárias para o seu aprendizado, sem ao menos entender ou saber do que se trata. A maior parte do problema está no fato de que
os jovens não sabem a diferença. O problema é que, para os jovens, não há muita diferença entre decorar e memorizar, e, assim, aprender.